eu entrei na pandemia praticamente, né? Uma empresária de marketing, moda, e saí uma empreendedora social depois de 1 ano e meio. Para as pessoas, eu acho que ali eu tive ali um julgamento, que uma parte me incomodou um pouco. Me incomodou, mas não me parou. Então, do tipo, sabe, que é aquela menina? Das Luzete, não sei o quê, ai, entendeu? Que vendia coisa de moda, agora tá salvando vidas. Então, quem sabe, ou um estranhamento, ou um julgamento. O julgamento também, ouvi algumas coisas de algumas pessoas do setor, que ou podiam descredibilizar, ou desacreditar, ou não entender. Mas, tipo assim, é muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Porque você tem um bom emocional. E porque eu também, primeiro, eu não revido, eu não ligo pra ligar pra pessoa, pra tirar a satisfação do que eu escutei. Eu não, sabe aquelas coisas assim? Nada. Eu não respondo, eu nada. Eu só vivo, eu mostro, e as atitudes e o tempo é o senhor de tudo. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu Divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? E hoje eu tenho a honra de receber a Tatiana Monteiro de Barros, esse mulherão que está aqui do meu lado. Uma mulher cuja vida é um verdadeiro testemunho de liderança, filantropia e impacto social. A Tati é uma força motriz por trás de muitas iniciativas que mudam vidas, incluindo o Movimento União BR, que tem feito um trabalho lindo frente à tragédia do Sul. E ela foi reconhecida mundialmente por seu trabalho, inclusive com homenagem da ONU. Sim. Tati, que delícia ter você aqui com a gente. Você sabe o quanto eu sou sua fã. Bom, eu sou muito mais. Pra mim também é uma emoção estar aqui. E a nossa história vem de longe, né, Tati? Bem. Enfim, a gente se conhece desde os 18 anos de idade. Então também é uma emoção, depois de 23 anos, aonde a gente tá, as nossas histórias, as nossas conquistas, os nossos percalços, aonde cada uma chegou. Então, pra mim é uma emoção muito grande estar aqui. Obrigada, amiga. Amor, te admiro demais, você me inspira muito. Você também, obrigada. Porque é um ser humano que tem 2.000 WhatsApps e que tá realmente na linha de frente de várias coisas que estão acontecendo, né? Das tragédias, e que você vai contar melhor do que eu. Eu sei que o teu tempo é muito valioso de você estar aqui. Então, te agradeço. E eu vou começar o seguinte. Mas eu queria te dizer uma coisa. Fala, meu amor. Pra quem eu amo e pras prioridades da minha vida, eu acho sempre tempo. Tá vendo? Pessoa evoluída, gente. Pessoa aprende muito com Tati. Obrigada, amor. E você tem uma carreira diversificada que vai desde a administração de empresas até o live marketing e a moda com a La Perla. E eu queria saber como essas experiências moldaram o seu caminho pro trabalho social e filantrópico. Porque as pessoas às vezes colocam, né? Nossa, ela trabalhava na moda, a gente trabalhou juntas na Daslu. Como é que esse ser humano veio parar realmente na linha de frente e nesse movimento da União BR? Primeiro, acho que muito vem da minha criação. Então, desde criança, desde os meus 8 anos de idade, com os meus avós, dos dois lados, fazendo muita filantropia, eu já vendia rifa, eu já ia nas ONGs, nos abrigos, nos asilos. Então, o terceiro setor sempre esteve presente na minha vida e o voluntariado. Eu vim de uma família onde o amor, assim, sabe, transborda. Sim. E o olhar para o próximo também. Então, acho que isso fez muita diferença na minha criação, no meu olhar para o outro, no cuidado. Então, isso faz parte de mim. Então, eu já vim desse caminho. Depois, a moda sempre teve, de fato, presente na minha vida. E até hoje é um fator que eu gosto mesmo não trabalhando com isso. É um lugar onde eu gosto de ver referência, onde eu me inspiro e tudo. Então, vim da moda, mas com a filantropia sempre junto, em conselhos de ONGs, voluntárias. Mesmo na época da Daslu ou não? Mesmo na época da Azul. Sempre fui voluntária. Sempre fui conselheira de ONG. A vida toda. Que legal. Tati não fazia ideia. Sempre, sempre, sempre. E vim dessa família onde isso fazia parte da nossa criação e do nosso dia a dia, sabe? Então, eu acho que tudo que eu vivi como empresária, como vendas na Daslu, toda a parte estratégica, o olhar. Eu acho que, por exemplo, a parte na La Perla de eu escolher o mix de produtos das minhas lojas, as negociações, os contratos, me ajudam muito hoje também. De como alocar os recursos, de que maneira dividir, sabe? Tudo contribui para o ser humano e para o que eu faço hoje.
né? Acho que o olhar empresária, o olhar da parte de live marketing e de como uma marca gosta de ser respeitada, cuidada, também eu uso muito. O que eu tenho na agência, na Multicase, eu também uso muito no União BR, porque as marcas estão inseridas no terceiro setor, gostam de fazer a sua filantropia, mas você tem que ter um cuidado também sobre elas, de como apresentar, de como falar, de também expor, também mostrar para elas que é importante elas puxarem esse carro, para outras se inspirarem nelas, né? Então, acho que toda a minha trajetória contribui para esse momento, sabe? Sabe que é legal eu te ouvir falar isso, porque eu acredito tanto nisso, porque às vezes a gente acha assim, puta, mas nossa, por que eu fui, uma época da minha vida eu fui ser vendedora, por que eu fui abrir negócio, e de repente você começa a entender que cada coisa te trouxe uma habilidade e que hoje você usa no que você faz para fazer melhor. É muito diferente, porque eu acho que quando a gente fala de terceiro setor e, enfim, de ajuda filantrópica, ainda tem muito amadorismo nessa área, né? Eu acho que as pessoas ainda são muito imbuídas de um propósito, falar, cara, eu quero ajudar. Isso é super importante para quem trabalha nessa linha de frente, fundamental. Mas se você não tem um aparato técnico, você pena. Eu já tive ONG durante 5 anos e falo que, assim, realmente o fato de eu ser empresária me ajudou muito. Mas não é uma coisa trivial. Não basta você ser imbuído de um propósito para você conseguir fazer com que isso seja revertido na mudança, né? Total. E eu acho que assim, eu vou dar um exemplo, assim, a parte de vendas. Tá. A captação é uma venda. Você está vendendo um projeto que você tem que convencer o outro a por que essa instituição ou essa empresa vão aportar em você e não aportar em alguma outra coisa. Em algum outro projeto. Né? Então, de que maneira você faz isso? Eu uso muitas habilidades de venda de projetos de marketing, de vendas na parte de lingerie, de vendas de várias coisas, de convencimento, de argumentos, de pensar em várias frentes, de como atrair aquele parceiro para poder estar perto da gente. Então, acho que são habilidades que vêm de outras fases da vida e que contribuem muito para isso. Ô Tati, só para situar quem não te conhece, quais são os seus projetos hoje e o que exatamente faz a União BR? Porque a gente vai falar muito disso para poder contextualizar para quem ainda não tem o prazer de te conhecer. Claro, mas é bom. Eu sou empresária e empreendedora social. Eu sou sócia da agência Multicase, uma agência de live marketing, onde já temos há 12 anos a agência. Eu tenho 3 sócios, mas eu não participo do operacional do dia a dia dela. Então, eu trago alguns clientes, participo ali do conselho, da parte estratégica, mas eu não faço parte do dia a dia. A agência faz o que exatamente, Tati? A agência tem a parte de trade, tem a parte de... toda a parte com funcionários, toda essa parte de RH que se quiser trazer ativações, grandes eventos, grandes e pequenos, enfim, mas muito, muito focada em marcas. Então tem aí, enfim, grandes clientes, grandes bancos, grandes ativações. Hoje a gente também tem um espaço de eventos, onde era o Otávio Café, onde a gente faz muitos eventos lá também. Que legal. Nossos, enfim, mas eu não participo do todo dia, nunca participei, porque antes eu tinha as lojas. Você tinha as lojas da La Perla. Exato, tinha a representação nacional era minha, então eu tinha lojas e distribuição. E depois eu fiquei 2 anos que eu dei uma acelerada na agência, depois que eu vendi a marca para um fundo que foi comprado. E começou já logo o União BR com 15 dias de pandemia. O União BR é um movimento, mas com estrutura de ONG. Então, a gente tem uma estrutura de associação. A gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda. Somos apartidário, só captamos 100% da iniciativa privada. A gente coloca o holofote em quem faz um trabalho lindo na ponta. Então, são mais de 3 mil ONGs na nossa rede, porque o que a gente acredita é numa união de forças e numa expertise, nessa escuta e nesse cuidado que as ONGs têm. Não dá para eu achar que em São Paulo eu sei o que está acontecendo em Roraima. Né? Então, nesse lugar, mas a gente realiza a captação, o que vai ser para aquele território, o que vai ser realizado naquele território, a compra, a entrega, a logística. Faz 360, tá? E a gente veio se especializando nesse caminho, porque a gente começou no grupo de WhatsApp, enfim, distribuindo cesta, base, QPI, literalmente para descentralizar o recurso que ia ficar parado no eixo Rio-São Paulo no começo da pandemia.
E aí fomos nos especializando em catástrofes e em desastres. Então hoje a gente é uma grande ONG, aí guarda-chuva, que atende na parte assistencial e deixando um legado para cada região que a gente atua. Mas principalmente em problemas vindos de desastres climáticos. Tá. E aí eu quero te perguntar, Tati, assim, me colocando um pouco no seu lugar. Me explica, tipo assim, você estava numa bela tarde de sol, tomando alguma coisa, você teve essa ideia, juntou alguns amigos. Eu gosto de saber esse detalhe bem no fundo da cozinha, sabe assim? Sim. Para conseguir entender, porque o que você faz hoje é muito grande. Eu queria entender como que isso começou, né? Como que foi essa ideia? Você pegou 5, 3 amigos, enfim, me conta um pouco. Primeiro assim, tudo que aconteceu e onde chegamos nunca foi programado. Nunca tivemos um planejamento do lugar. Sabe quando as pessoas têm aqueles benchmark, lugar onde queria chegar? Não tinha isso, nunca teve isso. Minha irmã também é muito fora do terceiro setor, você conhece a Marcela. Sim. Beijo, Mar. Marcela montou um grupo de WhatsApp com amigos no Rio de Janeiro. Ela mora no Rio, trabalhava na época com o Luciano Huck, era o braço direito dele. Ela, Luciano, Roberto Marinho e mais um grupo, montaram um grupo para ajudar o Rio. Reformar alguns hospitais, arrecadar cestas, enfim. Aí um outro grupo montou-se União Rio. Aí depois um outro grupo, Geise, Diniz, Ana Maria, Edu Monfarrege, montaram um grupo em São Paulo para ajudar São Paulo. Isso nos primeiros 15 dias de pandemia. Aí arrecadou-se bastante recurso, que todas as pessoas têm bastante relações e tudo. Então ela virou pra mim com 15 dias e falou, Tati, sabe? A gente numa conversa vai ficar parado. 15 dias de pandemia. O dinheiro vai ficar parado em São Paulo e Rio. Com as pessoas com muita condição, as empresas muito focadas aqui. E os nossos amigos, que a gente tem muitos amigos, de ONGs, empreendedores sociais do resto do Brasil. Vamos montar uma União BR? Eu e ela falamos, vamos ajudar, vamos montar um grupo de WhatsApp com os nossos amigos de alguns estados, de alguns empreendedores sociais. Então ela olhou pra mim e falou, você sabe que eu tenho 0 tempo, né? O União BR vai ficar com você só. E você tinha muito, né? Como se ela fosse uma super desocupada. Marcela, olha só. Estávamos também, veja, no momento, pro trabalho de marketing e de live marketing muito complexo, né? Porque sem nenhum evento, o marketing é 0 a prioridade num momento como o Covid. Então, também reinventando como íamos fazer a Multicase ficar de pé. Sim. Então, também, numa hora... Só esse detalhe. Exato, muito complexo. A gente, sem querer, né, demitir nenhuma pessoa, todas as empresas cancelaram e suspenderam tudo. Então, assim, o que vamos fazer? Então, também estava nesse desafio complexo. Enfim, colocando, vamos fazer drive-in, porque, enfim, não era a solução que tinha. Então, a gente estava fazendo esse projeto, eu e meus sócios, e saímos com o maior drive-in da América Latina, no Allianz, enfim, que foi o que sustentou a Multicase nesse período. Fizemos 6, 7 meses, enfim, mas eu estava com isso no paralelo. Sim. Tudo bem, então deixa Era essa irmã desocupada que você pediu ajuda, tá? Com 2 filhas, né? Na alfabetização, também no online. Então, a gente também tem esse agravante também junto, né, da família, com essa dedicação intensa. E aí, dentro de uma sala em Itu, que era onde eu estava e onde eu fiquei 7 meses da pandemia. Por que a gente não se encontrou? A gente também estava em Itu. Acho que a gente estava em condomínios diferentes. E muito ocupadas, que eu também estava bem louca na pandemia. Entre filho, família, trabalho, enfim. E aí, foi tudo bem, claro. Pegamos uns 7, 8 amigos nossos, montei esse grupo de WhatsApp e comecei a ter escuta do que eles estavam precisando, o que eles estavam sentindo. E eu vi que eles não estavam recebendo nada, quase. Amigos que tinham instituições. Amigos que tinham instituições ou empreendedores sociais sem instituições, que trabalhavam na área. Tá bom, pessoas da área. Tinha até tipo uma amiga que trabalhava em prefeitura, sabe assim? Mas que conhecia muita gente. Uma rede qualificada nesse assunto. Isso. Perfeito. Isso. E aí a maioria deles viraram as nossas lideranças estaduais e estão até hoje conosco. Uau. Voluntários que coordenam seus estados, que são as Tatianas dos seus estados, que tem esse olhar, essa escuta e tudo. Então, foi assim, foi completamente despretensiosamente, literalmente. Aí, o que eu comecei a fazer? Primeira coisa, peguei os clientes da Multicase, então, BR Foods, isso aqui, e falei, olha, você tem coisas para vencer? Tenho. Tem um centro de distribuição. Eu tô ali com 100 toneladas de salsicha para vencer em Goiás. Ah, perfeito! Aí ligava na prefeitura de Goiás, pedia um estádio emprestado, ligava para as ONGs. Mas só uma coisa. E aí distribui o produto. Só uma coisa, calma. Limpa aqui. Obrigada. Desse lado. Isso a gente vai cortar? Vai.
Ou não? A ver, vamos pensar. Tá bom. Pode ser que fique maravilhoso isso, do nosso bastidor. Pronto, sou aí. Maravilhoso, maravilhoso. Amo você. Pronto? Pronto. Onde que a gente parou? Só uma coisa. Não, como eu tava distribuindo. Ah, tá. Só uma coisa. Liguei para a Prefeitura de Goiás. Eu, se tivesse que ligar para a Prefeitura de Goiás, não saberia nem por onde começar. Como que é esse liguei? Você conhecia alguém lá? Quero entender como que você chegou Primeiro, nesse assim, contato. Ou tem a liderança que ajuda, ou não. Pega o telefone e liga. Eu sou essa pessoa. Pega o telefone e Você liga. No pegou- Google. Google. Nesse caso foi Google? É tipo o Google, isso. Vocês entenderam? Não, eu tô perguntando isso porque É assim... tipo o Google. não- Assim, pega e liga aí. Mas eu sou assim com todas as pessoas. Qualquer lugar que eu queira. Tá A bom, vida eu sou inteira. a Tatiana, tô A aqui vida com inteira. salsichas a vencer. Você e eu tem, eu tô com quero... salsichas a vencer, eu tenho aqui 100 toneladas, precisava de um espaço emprestado. Tá. Tem ONGs que querem receber, Uhum. a gente pode buscar, precisava só de um lugar fisicamente, para chegar caminhões, eu pôr uns voluntários aí e os carros poderem ir passando. Então a gente fez um drive-thru de salsichas, Uau. por exemplo, entendeu? Aí cada um Uau. chegava com a sua combizinha, com a sua saveiro, cada ONG, e pegava Isso as daí. caixas e tudo isso. Os outros grupos que vocês tinham, o do Rio e o outro era Rio e tinha o União seu de Rio e União São Paulo. Você, e mais esses 8 amigos, você chegou a juntar os 3 grupos? O que acontece? Ou eram Cada um coisas foi fazendo paralelas? independente. Tá. O União Rio ficou por algum tempo, tipo um ano e meio, assim, Tá. funcionando. Fez a reforma de vários hospitais, um trabalho incrível. O União São Paulo também, Tá. é muito forte por muito tempo. Mas o União São Paulo, hoje, a gente a abraçou. E hoje a gente atende todos os estados, porque a União Rio também não tem mais atividade. Tá, A gente atende todos, inclusive algumas pessoas do União Rio fazem parte do União BR. perfeito. E tudo, entendeu? Acabou que a União BR foi crescendo. E no começo a gente tinha também as uniões estaduais. Então a gente tinha a União Pernambuco, a União Goiás. Foi assim. Só que a União BR começou a crescer tanto e começou a trazer mais volumes de coisas. Que a gente começou a entender que era melhor os nossos estados, Pernambuco, Goiás, enfim, Paraná e tudo, virar todos Se unir. União BR. Exato. Mas até, eu gosto desses inícios porque são onde a gente tem os Claro. insights, né? Esse União Pernambuco, essas outras uniões, como que elas surgiram? Dessa minha amiga. Só que a gente Fala, falava. amiga. Dessas minhas amizades do grupo de WhatsApp. Daquelas 8 pessoas? Dessas 8 pessoas falava, então você ok. vai cuidar do União Bahia. Perfeito. Agora Você vai entendi. cuidar da coisa. Tá. Eram como se fosse uma confederação de estados. Perfeito. Entendeu? Uhum. Entendi. Que como se o União BR fosse menor do que eles. E a gente falava de cada um deles. Só que a gente começou a ter tanta arrecadação de União BR e começou a fortalecer tanto que os próprias lideranças e nossos próprios amigos começaram, Tati, é tão mais fácil aqui a gente falar de repente que a gente é União BR, porque fortalece na Traz prefeitura, reputação. no lugar, nas empresas locais que também poderiam fazer algum tipo de doação, porque eles também captam, mas eles captam no local, sabe? Sim. Nas empresas menores, aquela última milha, sabe? Para distribuir um negócio daquele supermercado local e tudo, eles ajudam com o regional. Entendi. E você, e hoje o teu papel dentro da União BR, né? A União, o que você faz lá? Essa parte de arrecadação é você? Eu tenho alguns papéis, vamos Tá. lá. Eu imagino que você não ia ter um papel como assim, né? Tipo, fundadora e, enfim, presidente, coisa assim, eu tenho alguns papéis. Eu tenho o papel de captação, sim. É uma captação muito focada em mim, principalmente as grandes captações, as conversas com as empresas, contar os cenários, o que se imagina. Quem faz esse zoom out dos territórios, do que está acontecendo e a ligação, esse começo, meio e fim de uma campanha ou do que nós vamos então fazer para aquela localidade, tudo, sou eu também. E as estratégias de captação, de como funciona e tudo também. Hoje eu já tenho, né, um time que me ajuda muito na operações, na logística e tudo, mas o grande, sabe? Isso aqui nós vamos mandar sempre por aqui. A orquestrar. Agora, a orquestrar, exato, é como se fosse um maestro. Orquestra, essa sou eu. E graças a Deus, há 2 anos eu tenho uma dupla maravilhosa que fica em Pernambuco, que ela começou cuidando do União Pernambuco. Que maravilhoso. E, enfim, ela saiu do emprego dela para mim ser total União BR, que é a Marcela, maravilhosa. Eu não conseguiria, é Marcela com 2 L's igual minha irmã. Uau. Eu não conseguiria também sem ela, porque ela divide muitas funções comigo também, nessa parte. Eu tenho quem bater bola, porque os meus primeiros 2 anos foram muito solitários nesse lugar também.
E eu acho que a gente precisa de gente com a gente pra dividir, pra contribuir e com outro olhar, porque eu não sou do Nordeste. E o Brasil é muito múltiplo. São muitos Brasis dentro de um. Então ela me complementa muito também nesse lugar, sabe? E acho que a gente tem muitas caras dentro do União BR, que é também muito importante. É fundamental, sem dúvida. Então eu fico nessa parte de estratégia, captação e, né, com qualquer BO um pouquinho mais importante também. É lá a gente que põe essa cara, mas assim, eu sou aquela pessoa e eu fui criada de uma maneira que isso vem também desde a La Perla, que eu preciso aprender a fazer tudo. Então, no começo das minhas lojas, era eu equipe praticamente, que fazia tudo. Um mix, o estoque, o marketing, colava adesivo. Sabemos bem, o pequeno, caixa. A vida do pequeno empreendedor, né? E tudo. Então, no União BR é igual. Eu fiquei muito tempo sem time, só com voluntários. Eu comecei a ter time... Eu tenho 4 anos no União BR, eu comecei a ter time faz 2 anos. Então, assim, então eu também sei tudo, sei fazer tudo. Porque, assim, eu acho que é louvável. Eu, honestamente, eu acho que eu sou uma pessoa multitarefa também. Mas, mais honestamente ainda, eu acho que eu não conseguiria vestir esse seu chapéu. Embora eu seja uma pessoa com propósito, com tudo, porque eu acho que é muita coisa acontecendo, eu acho que eu piraria. E eu que acompanho você, você tá sempre com esse sorriso, eu não tô falando que você não tem dores, mas como é que foi? Porque você também estava sofrendo a pandemia, acredito que as suas filhas também deviam ter alguma questão, porque toda criança em fase de alfabetização teve alguma questão. Como que você equilibrava esse chapéu ou não equilibrava? Ou teve prato que espatifou? Eu preciso ser sincera para você. Eu acho que uma das minhas maiores qualidades são que eu sei separar muito as gavetas. Tá. Então, eu tenho ali, se eu tô dando aquela hora aula para minha filha, para aprender, eu abro aquela gaveta e tô ali dedicada naquilo. Não vê WhatsApp, não vê nada. Não, posso ver, mas eu tô focada naquilo, sabe? E faço aquilo bem feito. E eu tenho um emocional onde a minha cabeça me carrega, mesmo que a emoção possa estar com muita dor dentro do coração, ou passando por alguma angústia, ou passando por algum momento delicado. Eu tive nesses 4 anos a perda da minha mãe, que foi a maior dor da minha vida, longe. E eu não parei de trabalhar nenhum dia, sabe? Uau, Tati. Porque eu também acho que esse lugar salva a gente. Poder ajudar o outro, poder fazer um bem pro outro, poder acalmar alguns corações. Isso também faz você conseguir dar conta, sabe? Isso te nutre. Me nutre e eu acho que eu também tenho uma questão. Quando as pessoas falam, é muita coisa e tudo. Mas eu acho que quando a gente está fazendo o bem, olhando para o outro e fazendo de verdade e fazendo acontecer, parece que os nós e os problemas, eles desfazem com mais facilidade. Eu durmo com problema, eu acordo com solução. Os meus problemas no União BR duram muito pouco. Uau. Não é como um problema de uma empresa, tá? Comum, que eu tô dizendo assim, de mercado, sabe? Parece que tem de fato uma força maior no que tem envolvimento do bem, do amor e do coisa ao próximo, sabe? Porque como eu também gosto de ser disruptiva, eu invento soluções ou ponho ações ou coisas que eu vi em algum lugar para aplicar naquele território. Vou dar um exemplo, os sanitários que a gente mandou agora para o Rio Grande do Sul, para estruturar abrigos, tá? Os sanitários, a logística, a pior logística, 10 dias lá, todo alagado e tudo, precisa de sanitários. Sanitários é higiene, né? É tipo o número 1, assim, junto com comida e tudo, para as pessoas ficarem menos dentro de tudo para abrigos. Mas como é que vai enfiar? Aí eu falei, vou enfiar containers de sanitários e de chuveiros para abrigos. Vai levar como? Então, assim, eu inventei, né? Deixei tudo no ponto para encomendar os sanitários e tudo com 3, 4 dias do Rio Grande do Sul alagado. E aí quem vai... Aí dormi, eu meio entrego para Deus, converso com a minha mãe, que eu converso com ela todos os dias. E eu brinco para ela, fica trabalhando a meu favor aí em cima. Como chamava a tua mãe, Tati? Patrícia. Patrícia, onde você estiver, a tua filha está te pondo para trabalhar até em outra esfera. Essa é a Tati, entendeu? É isso. Maravilhosa. Eu vou para trabalhar todo mundo que eu amo, é isso mesmo. Aí eu falo, me ajuda aí. Anjo no céu. No dia seguinte, fui para academia, 5h30 da manhã, treinar. O meu vizinho é presidente da Santos Brasil.
que cuida dos portos, aeroportos e tudo. Ele faz parte aí das coisas. Eu escutei bem, você foi treinar no dia seguinte, é isso? Fui treinar 5h30 da manhã, treinar, malhar, ginástica. Tá, achei que tinha ouvido errado. Aí, cheguei e falei, Antônio, ele me adora, enfim, ama a mulher dele e tal. Eu falei, Antônio, eu preciso de uma solução. Tô querendo levar sanitários e tudo. Você que entende aí tudo de logística, porque eu sou essa pessoa. Eu busco e telefono e faço chamados para quem sabe mais do que eu. Porque eu sei pouca coisa e não sou de nenhuma dessas especialidades que eu preciso. Antônio, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu preciso encomendar, eu tenho 30 containers que eu preciso levar correndo para os abrigos. Tatiana, deixa comigo. Faço tudo para você. Vou buscar os containers, vamos pôr em navio. A gente desce em Santa Catarina, porque o Rio Grande do Sul tá fechado. Eu faço toda essa logística, te ensino. Nossa, não tenho palavras. A empresa dele é, tipo, gigantesca e tudo. À tarde, ele assim, qual é a sua agenda? À tarde, me sentou com todo mundo, do navio, do transporte, do não sei o que. Eu expliquei o que eu precisava. Fiquei 2 horas escutando sobre todos os pormenores marítimos, que veja, não sei nada desses nomes específicos. Cada, né, território tem, enfim. Aí, nossa, resolveram minha vida. Depois de 15 dias, estava lá, todos os containers, nos abrigos e tudo. Então, assim, os anjos aparecem e caem, as soluções. Então, os problemas também ficam mais leves dentro do União BR, porque parece que tem ali uma áurea que corre pro bem, sabe? Mas eu acho, Tati, eu não tenho dúvida. Eu vou anotando aqui pra não te interromper, pra não esquecer, porque a minha memória é péssima. Você faz 2 coisas que eu acho super importante. Uma, trazer portabilidade das soluções. Às vezes a gente tem uma solução numa determinada área, então fala assim, ai, nossa, tudo que eu aprendi na La Perla, eu não vou usar pra levar sanitários, por exemplo. Que é uma ilusão, né? Todo o conhecimento que a gente tem, existe uma portabilidade para outras áreas. Então, quando você fala, gente, o que eu aprendi como vendedora, e você honra esse teu papel, né? Quando eu fui vendedora na Naslu, hoje, quando eu tenho que vender um projeto, eu tô lá sendo vendedora. Só que eu não tô vendendo uma roupa, eu tô vendendo um projeto que vai, ou o transporte do sanitário, porque isso é a venda de uma ideia. O que você fez lá foi vender a ideia, a pessoa fala, compro, te ajudo. Não, vou dar um exemplo para você. O nosso primeiro case, porque a gente foi crescendo no União BR, despretensiosamente. E a gente teve o nosso primeiro grande case. Eu teve um pequeno case quando pegou as queimadas no Pantanal. Enfim. E aí o nosso primeiro grande case mesmo, enorme, que faz um boom pra gente, foi no fim do primeiro ano nosso de existência, que era o pico da Covid, 20 para 21. Sim. Quando o Amazonas acabou o oxigênio. Sim. Quando o Amazonas acabou o oxigênio, a gente primeiro mandou cilindros, entendeu que 3 cilindros dura uma pessoa num caso grave. Então, você imagina, um avião inteiro cheio de cilindro não dura nada. Dura 7 pessoas, 5 dias, assim. É muito pouco. Perto o impacto, perto o custo, o transporte, a logística, tudo que isso tem. Aí, não entendemos nada de saúde. Chamamos gente que entende mais que a gente de saúde para entender qual é a solução para esse território. Solução, usinas de oxigênio. Usina é igual gerador de luz, que funciona ininterruptamente e ficam de 20 a 30 anos para um hospital. E tem tamanhos diferentes, tá? Pode ser desse tamanho, pode ser do tamanho dessa sala. Enfim, se está atendendo uma enfermaria ou se está atendendo um hospital maior. Ok. E aí entendemos fornecedores e tudo, enfim. Chegamos nos fornecedores de usina que tinham usinas disponíveis, porque eu tenho essa praticidade. Eu vou direto na veia, o que existe no mercado, o que tem para solucionar e vamos resolver de que jeito, sabe? Tudo com muita agilidade. Vamos buscar. Ok. Chegou para o governo, fizemos um match de quais hospitais teriam para receber aqueles tamanhos de usinas no mercado, porque não é igual comprar bala, não vende de prateleira, né? Para ser urgente. Ok. Unimos o que tinha ao que poderia receber. Esse valor dá tanto nas usinas. O que vamos fazer com isso? Aí chamei a Ambev, que são muito próximos e tudo, um amigo meu, o Mócia, que é um cara incrível. Falei, vamos montar uma campanha de usina? Eles já estavam começando a distribuir, já tinham entregado até uma usina e tudo. Vamos. O que eu falei para ele? Vamos cotizar as usinas. Então, a gente vai, por exemplo, de 10 milhões. Cotizamos em valores e vamos chamar a iniciativa privada por cota. Então, a gente fez a venda por cota das usinas. Vieram 40 empresas, concorrentes e não. Uau. Juntos. Você e ele chamando toda a rede que vocês tinham. Isso. Montamos um grande WhatsApp com concorrentes e não. Então, XP, Santander, Itaú, ajudando junto, Tava sabe? Num grupo de WhatsApp. Sul América, Zurich, todo mundo ajudando junto. Porque é sobre pessoas, é sobre vidas. Todas as nossas campanhas são assim.
Que lindo, Tati. Então, acho que é nesse crescimento também que a gente vai indo mostrando essa união de forças, essa responsabilidade do todo. Mas eu acho que faz muita diferença quem está mediando o que você faz. Eu aprendi há um tempo atrás, há muitos anos atrás, né? Chama liderança ponte, né? Porque é essa liderança que você une as pontas e a coisa acontece. E que tem um valor tão gigante, porque assim, quando você fala, eu peguei meus amigos, eu peguei a minha situação, você está usando a sua rede, a sua esfera de influência. Eu amo esse conceito e eu falo muito dele, porque às vezes a gente vê isso muito em adolescente. Os adolescentes nascem, na minha família tem privilégio, eu não quero. Rola um momento, todo adolescente teve essa fase de negação e fala, não quero isso. E aí você fala, cara, por que ao invés de falar não quero, você não usa o que você tem ao seu favor? Usa a tua esfera de influência. Você vai ter influência com aquelas pessoas mais do que outra. Então você soube, do lugar onde você estava, olhar para o teu lado e falar, opa, oi amiguinho, vem cá. Né? E usar as pessoas próximas que te escutam. Que provavelmente uma outra pessoa, talvez eles não escutassem, porque não estavam tão próximas. E tem muita coisa, tem a confiança e tem o chamado. Eu acredito que as pessoas precisam de chamados. E cada dia mais eu vejo isso. Elas precisam de chamado, mas elas precisam de alguém que ela possa confiar no chamado. Porque também, assim, eu tô falando... Quando eu tive ONG e a gente pesquisou um pouco, o IDES, né? Eu sempre falo isso. Que uma das principais fatores para as pessoas não doarem é o fator confiança. Que, infelizmente, ele interfere. Eu não sei para onde vai. A própria tragédia do Rio Grande do Sul, vários Pix falsos rodando por aí. Então, você fica, não sei. Inseguro. E aí, o mediador faz toda a diferença. Se você confia, eu confio em você. Né? Eu fiz vários stories falando, a gente tem 3 lugares que eu confio. Um deles era a União BR. Eu conheço, pode confiar, porque eu sei como você é criteriosa, eu sei como você orquestra. Então, isso traz uma confiança. Então, por mais que o chamado, né? Não sei se foi esse chamado que você falou, mas eu tô falando assim, o chamado das pessoas, todo mundo busca por algo grandioso, por ajudar uma causa maior. Mas quando você tem alguém que tá dando voz para isso, com a emoção que você traz, Tati, e é gostoso, porque eu acho que você traz de uma maneira leve. Eu não quero minimizar as tragédias e nem fazer piada de tragédia, não é isso, mas eu acho que a gente não precisa também colocar um peso maior que a coisa já tem. E quando você vem com esse sorrisão, ela tá sempre assim, gente, colorida, maravilhosa. Você fala, cara, que delícia te ajudar. A verdade, eu tenho esse lugar tão, também. Sabe? Eu tenho esse lugar isso de desde o começo, Tati. Isso é um diferencial real. Eu agradeço isso, porque eu não. Tem vezes que a gente faz isso por intuição. Sim. Mas eu nunca quis explorar a tragédia. Ou a tristeza, que já é gigantesca. Isso. Então a gente não tem nem no União BR e nem no meu pessoal, que eu abri faz pouco tempo, enfim, colocando muito a tragédia como, enfim, o sofrimento de cada pessoa. Todo mundo já consegue imaginar o grande sofrimento que é perder tudo, esse lugar tão de dor. Eu tento mais ser eficiente nas soluções. Sim. E no resolver e no acalmar aqueles corações, do que ficar falando só sobre a tragédia em si, sabe? Que por si só já é gigantesca. Sim. E muito dolorosa. E eu sou essa pessoa. Até tem vezes que me falam, mas você fala rindo de alguma coisa que é de sofrimento, mas não é por falar rindo de alguma coisa que é de sofrimento, não é por isso. É porque, de fato, eu sou uma pessoa mais leve, que tento trazer soluções. Eu olho para um lado sempre bom, que dá para resolver, que dá para fazer. Sou super positiva, acho que os problemas ali que a gente vai encontrando no percurso, porque a gente só tem bola quadrada. Todos os dias, né? O meu trabalho é bola quadrada. Não é nada perfeito. A logística é complexa, a ponta é complexa. Captar, né? São de grandes empresas também, além de pessoas. É muito complexo você lidar com o dinheiro do outro. É muita responsabilidade. Então, esse lugar todo é difícil. Sim. Todo é delicado. Então, eu acho que levar também leveza e tudo com muito respeito, com muito cuidado. Claro. Olhando, se pondo no lugar do outro, né? Mas eu sou muito essa pessoa. Mas eu gosto de frisar essas coisas, porque é muito do que eu sempre falo de... A gente não precisa matar uma característica nossa. Essa é uma característica sua. Você podia pôr ela a serviço de muitas coisas, acredito. Você podia pôr a serviço de eventos, você podia pôr a serviço de ser uma excelente vendedora, você podia pôr a serviço de ser uma excelente amiga. E agora você está usando exatamente as suas características a serviço de promover o bem. E que não precisa ser diferente, entende? E eu falo, eu gosto de frisar porque às vezes o que é fácil pra gente, a gente não valoriza. Mas não é trivial dar um sorriso? Não é. Não é, principalmente numa situação como essa. Então, às vezes, é o seu sorriso que, né, você vem com esse sorrisão, a pessoa fala, ai, tipo, é
isso, tipo, dá uma acalmada e pra você é fácil. Mas é fácil porque a vida, de alguma maneira, te moldou desse jeito. E o que é fácil é a tua potência. A gente às vezes se prende no que, tipo assim, minha potência tem que ser algo difícil, né? Não, isso daqui que... Não, a tua potência é o que a vida inteira você foi fazendo e foi se tornando tão bom que hoje é suave, é fácil, é natural. Então você não gasta mais energia pra ser assim. Aí pra que você gasta sua energia? Pra juntar ponta, pra fazer outras coisas, já que isso você já tem, já tá em você. Então eu queria frisar porque eu gosto de que as pessoas olhem, porque pra você é fácil, pra mim não seria. Mas porque o que cada um tem de bom, né? Cada um tem de bom alguma coisa. Sim. E que, de fato, trabalhar com aquilo. Total. E não ir contra o que a gente é, né, Tati? Isso eu sempre tenho um definição do lugar. Ikigai. Total. É quando você faz o que você ama, sabe fazer bem, ajuda, faz o que o mundo precisa, e no Ikigai fala ganha dinheiro com isso. E aí no teu caso, você não ganha dinheiro. Vamos perguntar, você ganha dinheiro com isso? É uma não pergunta. Ganho. Não Tá, ganho dinheiro é com isso. 100% filantrópico. É, eu só tenho uma ajuda de custo, né? Tá, mas você tem uma equipe remunerada. Tenho. Tá, que isso as doações contemplam também. Isso. Tá. Aí tem um fio operacional. Pra Sim. poder ir em frente, né? Porque Sim. hoje tem muita responsabilidade. Eu não posso só depender de voluntários. Com Eu certeza. tenho dias, tenho entregas, tenho coisa, né? Os voluntários contribuem muito, Uhum. Mas hoje não, a gente Mas você também tem um limite uma de equipe. exigência, Total, né? Porque de a pessoa tudo, tá lá de horário, voluntário, tudo, exato. total. Mas tudo que a gente busca também, a gente deixa o recurso no território. Então a gente contrata muitas pessoas PJs, capacita, Lá. tudo lá, em cada território que acontece. Que legal. É uma das coisas que a gente foca muito é na economia local. Então, contrata desde carregador, forma lideranças locais, forma grupo. Então, um monte de minis PJs de diárias, de apoio e tudo. Porque eu acredito que quando se arrecada um recurso para aquela localidade, tem que deixar o recurso ali, sobretudo, Muito bom sabe? isso, muito bom. E até porque eu também não quero ter uma estrutura inchada. Uhum. Então, é por situação. É por o que precisa, sabe? Hoje, Contratar quantas mais naquele pessoas período. são a sua equipe fixa? Eu tenho diretamente 6 pessoas. 6 pessoas. É. Vocês têm um escritório ou elas trabalham de casa? Não temos escritório. Cada uma trabalha da sua casa. Até porque eu tenho pessoas em 6 estados. Ah, tá Quase. bom. Eu Elas tenho- não estão Eu só todas tenho aqui. uma em São Paulo, exato. Então, Tá. tem em Pernambuco, tem na Paraíba, tem Rio de Janeiro, exato. E quando eu preciso, eu tenho também uma ajuda de um back-office, de uma ONG gestora, Tá. que é o Instituto da Criança. Tá. Porque eu demorei 1 ano e meio para ter CNPJ. Então, o Instituto da Criança está comigo desde o início. E eles fazem esse meu back-office, ficam com uma parte do fio operacional. E tem lá a parte de compras, de outras coisas e tudo, se eu preciso também. Sabe que às vezes é um tabu, né? Essa história de se ganha dinheiro, não ganha dinheiro com o terceiro setor, né? Eu tenho uma opinião que eu acho que as pessoas não entendem o quão acho que elas entendem, sim, só não pararam para pensar o quanto é complexo você gestar alguma coisa, fazer uma gestão, né? De uma ONG, de um projeto. Você precisa de pessoas remuneradas, qualificadas. E esse dinheiro não brota, né? Independente se quem fundou a ONG tem dinheiro ou não, se você tem uma coisa que se autoalimenta, né? Então, parte das doações vai ficar para o custo da operação. Isso E a faz Vera é um parte. operacional além de pessoas, né? É tudo. Então, é a gasolina para chegar no lugar. É o banner que põe para tirar uma foto com o logo daquela empresa. Claro. É a pessoa que filma a ação para prestar conta. Sim. Enfim, tudo bem, tem jurídico, tem outras coisas, tem compliance, tem outras coisas, tem um monte de coisas que precisa. Precisou de emergência puxar um caminhão e que de repente não tem pro bono e que precisa de mais um dia. Você Tudo tem que ir tem lá. incluso ali, exato. E também hoje, nesse fio operacional, a gente também guarda. Por quê? Porque pode ser que a gente tenha emergências, que a gente não tenha captação, que nem tem visibilidade. Enfim, Sim. de um meio da imprensa. Então, por exemplo, ninguém quase nem noticiou que o Maranhão, semana passada, alagou. Que o Rio Grande do Norte, mês passado, alagou. Que o Acre, com os indígenas, alagou. Nesses 2 meses, eu tive eles quase sem 0 captação. Então, eu tenho também um dinheiro no caixa para ter essa responsabilidade hoje do tamanho que a gente de ONG, para poder apoiar eles com o dinheiro do nosso caixa. Que legal. Porque, Você chama- assim, como que eu vou falar não para as ONGs que nos procuram? Da nossa rede, entendeu? Ajudar 500, 600 famílias, como é que não, entendeu? E poder dar luz pra isso, né, Tati? Porque eu falo Total. assim, às vezes as pessoas olham, eu não sei se você já teve isso, de alguém fala, Tati, mas você tá fazendo marketing em cima da tragédia. Porque isso é uma coisa que rola às vezes, né? Falar, você tá fazendo marketing em cima da tragédia. Eu acho maravilhoso o marketing em cima da tragédia no sentido de que, se você tá jogando luz naquilo, a pessoa não vai se comover, ela não vai se tocar se ela não enxergar.
Eu aqui, na minha bolha, e não é por mal, na minha bolha, no meu dia a dia, se eu não enxergo... Com as suas demandas, com a sua vida, claro. Eu não consigo falar, poxa, olha o que está acontecendo. Então, eu acho que eu vejo um valor muito grande nisso, sabe? De jogar luz. E as pessoas, às vezes, ainda têm uma ideia um pouco romântica, sabe? Ai, não, se você ajuda, você não pode mostrar. Eu discordo, eu sei que tem religiões que pensam diferente, mas eu realmente acho que quando eu vejo, quem doou, aí tô falando de pessoa física, né? Não empresa que tem o apoio, às vezes, e aparece. E tudo bem aparecer. Mas a pessoa física, quando eu sei que aquela pessoa doou, eu falo, poxa, mas ela nem é tão milionária assim e doou. Porque ainda tem esse lugar de, não, a doação é só para os muito ricos, né? E as pessoas não têm ideia do quanto a microdoação é importante e fundamental. Fala dela, então. Assim, claro, lógico. Primeiro que as pessoas têm que entender que essa união de forças é muito importante. A gente teve, por exemplo, vou dar um exemplo, na Bahia, 7 milhões em captação de 1, 2 e 5 reais. O nosso Instagram caiu. Porque assim, todo mundo viralizou, sabe? Você vê, não é possível, de Ivete Sangalo a Neymar postando a campanha e tudo. 1, 2 reais arrecadou 7 milhões. Exato. Agora no Sul igual também. Uau. Porque as pessoas têm que entender que ela pode contribuir com o que ela pode. Que não importa o valor, que é sobre o ato de olhar para o outro. Né? E é lindo saber que desses, enfim, 5, 7 milhões foi reformado 10 escolas, foi entregue 1 milhão de refeições. A gente fez uma homenagem a isso agora, enfim, faz 15, 20 dias, que a gente usa muito umas refeições desidratadas nutritivas, tipo uma comida de astronauta, que chega rápido e tudo, que é pra marmita, sopa e tal, porque a sexta as pessoas não têm onde cozinhar, né? Sim. No começo de uma tragédia e tudo. A gente pôs ali as etiquetas, como se fosse, ao invés do logo da empresa, era Pix do povo brasileiro. Ai, que coisa linda. Porque é sobre isso. É sobre saber que tem impacto, que faz muita diferença, sabe? E que não é, claro, que é uma referência. Eu acho que para a pessoa física, quando você vê que a Globo te indica no site delas, que tem lá uma plataforma para quem doar, com ONGs, e a gente está lá, é uma chancela. Claro. Tá? Quando você vê que o Itaú me doa sempre, indica para os clientes, nós quase chorei, sabe? Recebendo os e-mails, indicando para os clientes o nosso Pix e falando, né? Doe para esse aqui, é uma chancela, é uma segurança. Claro. Então, para a pessoa física, a gente sabe que isso tudo corrobora para a pessoa ir com tranquilidade e doar. Mas a pessoa tem que saber que tudo é importante. Exato. E que não é só sobre os grandes. E eu acho que tem uma amiga minha que me contou uma história, falou assim, uma amiga nossa em comum, mas eu não posso falar quem é. Tá. A pessoa fala, mas não fala. Não, mas ela falou que a massagista dela, ela fez massagem, ela falou assim, olha, o valor da massagem de hoje eu queria que você doasse para algum lugar, porque você conhece mais do que eu, não sei o que lá. Aí ela falou, Tati, eu fiquei tão sem graça que eu não aceitei. Eu falei, oi? Eu falei, não, você vai ligar para ela e vai falar que sim, porque você tá tirando o poder dela de doação, como se os 100 reais dela não fosse fazer diferença. E faz muita diferença, sabe? Muita. Aí ela falou, nossa, Tati, é verdade, tem razão. Aí ela reverteu a com situação 100 reais com a pode massagista. alimentar 2 famílias, com cesta básica, assim, dá muita coisa. E você colocar o poder, porque Total. não é sobre o valor. Então, quer dizer, se eu dou R$1, tem menos valor? Depende. Se você podia doar 10 mil e doou 1, isso é esmola. Isso não é doação, na minha opinião. Se você podia doar... se você ganhar R$1.000 e doou 1, é muita coisa. É outra coisa. É muita coisa. Seu salário é de R$1.000, entendeu? Exatamente, é isso. Tem um salário mínimo, a pessoa, enfim, e doou R$1 é muita coisa. Eu tinha ONG, as pessoas que tinham dinheiro doavam menos do que alguns funcionários meus que me ajudavam quando eu tinha ONG. Aliás, essa foi uma das razões que eu fechei minha ONG, porque eu falava, gente, eu fiquei tão frustrada. Por isso que eu tô te falando, eu não tenho eu tenho inteligência emocional para muitas coisas, tá? Mas especificamente para essa, realmente me frustrou, porque eu falava, poxa, eu achei que eu era muito cheia de amigos, muito cheia de contatos. Eu falei, eu vou abrir uma ONG, vai ser 2 palitos, todo mundo vai doar, ela vai se manter. No final, eu tava mantendo a ONG, aí a pessoa doava, eu tinha que ficar sorrindo para ela, mesmo não querendo sorrir para ela, porque ela tava dando para minha ONG, eu falei, mas não é para mim, é para minha ONG. E aí eu entendi que não, eu falei, eu prefiro ser ponte, porque eu não quero vincular o meu nome, porque parece que ela tá me ajudando. E aí eu também, com mais maturidade, entendi que as pessoas doam muito pra causa, elas precisam se conectar com a causa, né? Então, às vezes elas doam pra ficar bem na fita com você, e aí ela tá, com você, no caso, com você, comigo, e aí é a razão errada. Mas isso eu quase não peço, tá? Pra amigas nem pra pessoas não, próximas. me conta. Então, não. eu fiz tudo errado, gente, adoro saber isso. Não, imagina. Me fale. Não, imagina, eu desde o começo... eu fui ali jogando sobre um todo, sabe? Eu não fiquei pedindo no particular pra ninguém. Por quê? Eu fiquei muito tempo ali, acho porque eu já venho com uma história de famílias de ONG,
Tá. As enfim, pessoas já como atravessam avó, a rua como quando te tia. veem e falam, puta, a Tatiana vai pedir algum dinheiro pra mim, deixa eu vazar. Na verdade, já vim, né, com a avó, com tias e tudo, com essa parte de captação. Eu achei que eu tinha que mostrar mais o meu trabalho. Fiquei sustentando a União BR bastante tempo, ajudando em muitas frentes que precisava completar, sabe? Pegava os funcionários da Multicase, pagava as horas extras para poder trabalhar para a União BR. Enfim, fiquei por bastante tempo fazendo isso, mas eu queria, era mais sobre um todo. E aí, como a gente já foi dependendo de empresas, Você focou já nas desde o empresas. início, eu foquei mais nas empresas, tanto é que a gente começou a ser mais conhecido de pessoas do grande público, não faz muito tempo, sabe? De 1 ano e meio pra cá, a gente começou a ser mais conhecido de um grande público. 2 anos, desde que começou as tragédias das chuvas e tudo. E ainda é um trabalho de boca a boca, porque 4 anos é muito pouco tempo. Sim. Mas você ainda não pede pra amigos. Não, mas eu ponho, se for, por exemplo, eu ponho num grupo geral. Tá. Um grupo que tem sobre mulheres. Você é mais elegante do que eu. Eu Você ponho acha num que grupo geral. constrange? Eu não peço no direto. Hoje em dia as amigas quê, chegam e Tati? falam o que você tá fazendo e tudo, não sei o quê. Porque eu acho que se elas quiserem mesmo, elas têm lá meu Instagram. Todas me seguem. Eu posto todo dia. O colchão, a barraca, a cesta básica. Eu cutuco todos os dias, de alguma maneira, entendeu? Entendi. Então, se a pessoa tem alguma vontade, ela vai lá, olha no meu Instagram o Pix, qual é? Entendi. E faz. Eu não preciso mandar pra ela, eu porque ela tenho vê que eu problema tô com a mobilizada, então. eu acho, entendeu? Pra aquilo. Então, assim, eu não fico mandando pra minhas melhores amigas. Parabéns pra pela família, maturidade. Eu não tenho nem essa nada. maturidade. Eu E fico nem achando que a pessoa precisa daquele empurrão. Não, porque se ela olhar... E muitas vezes sim. A verdade, mas por outro lado, você pode constranger. Às vezes eu constranjo, gente. Eu vou assumir que às vezes eu quero tanto que aquilo dê certo, sabe? Que eu falo, gente... Dane-se a minha imagem, sabe assim? Eu falo, Sim. vou mandar pra todo mundo. Eu quero aqui pro Pequenos Anjos, me ajudem. Manda um por um, com nome. Tati, tudo bem, preciso da sua ajuda. Eu faço o caminho totalmente Eu peço inverso. assim, quando é a sua ajuda, quando eu falo de chamados, que eu falei lá no começo, Tá. quando eu peço a sua ajuda, é de alguma coisa específica que você tem de fato. Tá bom. E aí, por exemplo, então, minhas amigas executivas maravilhosas sabem, enfim, que daí eu chego pra elas e falo, fulana, então... Quando fala então, vai vir... Então, o seu produto é fundamental Tá. para eu reconstruir esse hospital. Você me doa esse item? E é Tá. tipo chamado. Entendi. Pode chegar na sua empresa Não, e acho pedir maduro, eu tô falando a que acho tinta. maduro Eu mesmo. preciso de X computadores para abastecer essas UBSs. Aí eu venho com esses chamados. Tá vendo como você tá no lugar certo? Para Eu já empresas estaria e sem tudo. amigo, eu estaria... Bem focada. Tá certo. Então, assim, eu peço bem específico. E daí, também no eixo que aquela pessoa, que aquela empresa faz. E daí, como não, né? Entregar o que você faz de melhor. O Tá que certo. você tem de melhor, né? Como não fazer isso? Agora, eu vou dar um exemplo. A gente entregou um centro de reabilitação pós-Covid, o maior centro da América Latina, dentro do nosso maior hospital público, Tati, referência. Ele chama Ronaldo Gazola, fica em Acari, que é uma das áreas de maior vulnerabilidade do Rio de Janeiro. O centro, eu recebo, a gente é completamente apartidário, mas o governo ou a prefeitura nos passa, eu sempre peço uma planilha base que eles tinham. Do que eles calcularam que custaria aquele centro. Sim. E de todos os itens que eles calcularam. Porque quando a gente vai doar uma coisa, que é uma coisa muito importante de ser dita, não é doar o que a gente quer. É doar o que o outro, de fato, que está usando aquele lugar, precisa. Porque senão é descarrego, né? Não Né? quero mais isso, posso mandar Não, pra você? ou reformar de um jeito que eu acho. Não, eu não vou usar o hospital, não sou eu que trabalho naquele lugar, né? Sim. E a mesma coisa que uma escola. Eu reformo o ginásio e não as salas, mas o que eles precisavam é as salas e não o ginásio, enfim. Perfeito. E aí, eles me dão uma planilha aberta de tudo. E aí eu tenho esse trabalho de olhar, fazer aquela imersão. Eu também fico muitas vezes sozinha, focadíssima assim, na sala, pensando como que eu vou pôr aquilo em pé, sabe? Como que eu vou estruturar e fazer aquela estratégia para aquilo. Sim. E aí abro aquela planilha e vou entendendo os itens. A tinta, posso pedir para souvenir. Impermeabilizante, posso pedir para Vedacity. Não sei o que, isso aqui, posso pedir as esteiras para uma rede de academias. Enfim, o que eu preciso pagar mesmo dessa lista aqui? Isso aqui. Mão de obra. Isso aqui eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Ok, então aí começa os orçamentos, as necessidades e vê. E como é que faz. Então é uma junção de um quebra-cabeça de como conseguir. E aí a gente faz os chamados endereçados. Olha, eu estou indo entregar o maior centro de reabilitação pós-Covid da América Latina. Eu já tenho o apoio desses daqui. Você consegue me dar tantos litros de tinta nessa cor específica, sabe?
Maravilhosa, gente. Não, eu tô te falando sério, acho que você tá no lugar perfeito. É uma venda endereçada, Sim, uma captação sim, endereçada, sim. assim. Não, eu me frustrava, eu falava, nossa, não acredito que essa pessoa não vai doar. E aí também não era sobre E mim, também a mas... gente não sabe o lugar do outro. Eu tenho muito esse lugar, tá, Tati? Eu não julgo, e não tô falando que você julga, tá? Mas só assim. Talvez um pouco. Não, Um bocadinho. mas Algumas pessoas. eu não julgo e eu imagino que o outro tá lá com as dores e com as coisas dele. Eu imagino que cada um tem as suas histórias. Então pode ser os seus conflitos, as suas histórias, os seus momentos. Então eu também não faço isso porque eu nunca sei o que a Tatiana pode estar vivendo. Pode ser que você esteja ajudando uma tia sua, que é a sua madrinha, que está com problema de saúde, e você esteja ajudando a família pode ser que dela. não esteja ajudando ninguém. A Adormecida sustentar. e Mas trabalhada pode ser que a no- pessoa não tenha esse interesse na vida dela. E a gente tem que respeitar. Porque as pessoas são diferentes. Não consigo Pode ser que a respeitar pessoa não tenha um propósito, que não ache isso importante. Entendeu? Que a pessoa é diferente da gente. Sim. Então é nesse lugar que eu me encontro. Eu respeito muito como cada um é, sabe? Sim. Por isso que você tá no lugar certo, Tati. Tô te falando. E o que pra verdade. cada um é importante. Tem pra coisa, Sim. tem pra pessoas que, assim, que ela não tem recurso. Só que eu tenho amigas que falam pra mim, Tati, me fala uma coisa. A minha agenda tá ao seu dispor. O meu cunhado é VP de empresa. Aquela minha melhor amiga tá não sei o quê. Aí, tipo, em 2 dias, ela fez 6 pontes que geraram milhões. Entende? Só que ela não deu R$1. Mas ela fez uma coisa maravilhosa. Gastou o tempo dela, pensando como ela podia me ajudar. E fez Não, meia pra mim dúzia de isso- pontes, claro, entende? não, isso é pra mim, doação não é só dinheiro. Sem dúvida. Isso, Esse tempo é um mas recurso mais então, escasso. mas é o que a pessoa acha que é importante. Tem gente Sim. que tem 1000 contatos e que é da minha rede e que nunca me deu um telefonema pra falar, entendeu? Eu conheço fulano, ciclano, te ajuda. Sim. Não, mas eu acho isso maravilhoso. É que Então a gente tem que respeitar, Tati. Eu concordo. Não vou falar que eu sempre consigo respeitar, não, mas eu concordo. Mas às vezes eu vejo algumas. Não tô falando de ninguém específico, não, mas eu lembro na época que eu tinha, às vezes pessoas que você fala, a gente não ajuda ninguém. Teria esse recurso. Mas poxa, você não sabe se ela tá ajudando ninguém. De repente ela tá Não, ajudando a sogra dela. Sim, ela não, mas tá eu tô falando ajudando desse de caso outro específico. jeito. Eu tô sim. pintando um caso, porque Tá. tem pessoas adormecidas, ponto, que não estão ajudando ninguém. Uma coisa é, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, já tá ajudando aí. Tem pessoas até que queriam doar. Eu falei, não, você já ajuda aqui, é muito pra você, não doe. Mas tem pessoas que seguem adormecidas nessa vida. E eu tenho uma crença. Mas a pessoa vai passar adormecida a vida inteira. Eu Não sim. vai se a gente vai mudar ela, Tati. É sobre Vou ela. bater nessa pessoa. Alguém tira essa pessoa do meu estúdio. Eu tenho uma crença que quando a gente vem, principalmente para quem tem privilégio, sim, que eu acho que a gente precisa devolver algo pro mundo. É uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Eu não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando de devolução. A minha chama é quando eu consigo acender a chama do outro, entende? Então, eu respeito. Eu acho que é uma pessoa que eu respeito, mas eu provoco. Então, aí é a minha potência. Às vezes eu pego pessoas que estão mais adormecidas por tudo que você falou, pela história de vida, pelo que está passando, mas eu faço uma provocação. Eu me coloco à prova, às vezes a pessoa pode até ficar brava comigo, mas de uma maneira muito carinhosa. As pessoas me apelidaram de coice de pônei. Então, é um carinho, mas é um coice. Para falar, poxa, será que não tem nada mesmo que você possa fazer? E às vezes esse empurrão, a pessoa fala... Puxa, Tati, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não normalizo, eu não consigo normalizar uma pessoa que tem privilégio e que não faz nada. E tem, sim, pessoas que têm privilégio e não fazem nada. Não consigo, mas esse é o meu papel. Talvez se eu tivesse nesse papel onde você tá, eu poderia ser odiada, sei lá. Hoje, como eu não peço mais dinheiro, porque eu saí da ONG, hoje eu faço meu papel de um outro jeito. Realmente despertando o propósito das pessoas. Na verdade, eu tento... Contando o que eu tô fazendo. Não, ver se a pelo pessoa... amor de Deus, óbvio que você faz. Não, imagina, mas eu tento, contando o que eu tô fazendo, ver se a pessoa se sente mobilizada Sim. ou empática. Sim. De alguma maneira, que talvez ela Sim. possa ajudar de algum jeito. Não necessariamente me ajudar. Que ajude Sim, a pessoa que mas tá eu no acho redor que você é ainda dela. mais sutil do que eu, sabe? Mas, na verdade, eu sou também assim na vida. Então, acho que Isso. também é um perfil. E você tá certa, por isso que você Não, tem... não acho que é certo ou errada. Não. Acho que é só... Mas no seu lugar, Tati. Sim. Porque eu já tive num lugar parecido com o seu, numa escala minúscula, quando eu tive ONG. E eu sinto que se eu tivesse a sua cabeça, teria sido diferente, entende? Hoje, o meu despertar do propósito não tá ligado à doação pra mim. Você entende? Estão em lugares diferentes. Então, não é que eu tô querendo te despertar para você doar para mim. Não, é para você doar para a vida. E, às vezes, tem conflito de interesse, entende? No teu caso, você tá fazendo do teu jeito, que é maravilhoso, fazendo arrecadações gigantescas. Mas eu acho que tudo que você te trouxe no lugar que você tá. Nada é o acaso, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que desfocar
de achar que as pessoas que a gente ama ou que tá no nosso entorno tem que pensar ou agir exatamente como a gente. Mas isso com certeza. Eu falo assim, cada um tem a sua causa, não é a minha causa. É alguma causa. Eu não tô ligando se Só ela que vai tem ajudar a minha gente causa. que é, de Tati, forma mais alguma, lá, mas enfim, assim, egoísta, que não prioriza isso, enfim, e que eu vou cutucar, tá? Eu vou cutucar e no limite eu vai vou parar. evoluir do jeito dela na vida e vai sofrer com outras coisas. Também. O olhar sobre as coisas vai ser diferente. Sim. Enfim, eu gosto Mas de um eu acho olhar que eu leve vou- sobre a vida, sobre o todo. Não, maravilhosa você. Eu Não sei se eu sou tão é leve, maravilhosa, mas é o que... mas tá tudo certo. Ainda bem que tem você, ainda bem que tem tem eu. eu, tem e de que juntas tudo. a gente consegue fazer essa miscelânea. Tati, eu queria saber uma coisa de você. Te ouvindo, é super inspirador, né? Você fala, uau, olha que coisa, você consegue ajuda, você consegue abrir portas, você consegue... Teve algum momento, eu queria saber agora de divã mesmo, assim. Quando eu perguntei na tua família, das tuas filhas, eu queria entender se teve algum momento que foi duro, que você falou, Tati, não, a minha cabeça me empurra quando o meu emocional cai. Porque eu te olho, eu te vejo uma pessoa forte. E acho que você é, independente de qualquer vulnerabilidade. Mas para tangibilizar, porque tem pessoas que querem trabalhar com o social e quero entender esse lado B, se existe pra você esse lado B de um sofrimento, de um momento que você fala, putz, que decepção, sabe, na tua vida como uma coisa tão linda que você trabalha, que você fala, cara... No setor mesmo? No ou seu você setor. diz no setor, dentro do setor? Ou que eu vivi numa parte paralela da minha parte pessoal com o Eu trabalho? acho que é misturado, porque assim, você trabalhando com o terceiro setor, óbvio que você também tem a sua vida. Então, em que momento que uma coisa, tipo, fala, puta, meu, pensei Eu em acho desistir. que Pode vir dos dois lados, entende? Na verdade, porque... desistir nunca, porque isso, tipo, não passa pela minha cabeça em nada do que eu faço. Tá. É muito eu, Tatiana. Se eu ponho aquilo pra fazer, como isso. meta, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que vai funcionar. E eu fui criada dessa maneira, tá? Pra acreditar em mim. Então, meus pais, a vida toda, você vai conseguir, o que você tá fazendo é incrível, você tem a sua potência, você convence bem os outros. Então, eu vim desse lar. Olha a importância da educação. Não, faz uma diferença, assim, brutal. Cara, eu vejo isso, as minhas irmãs também são essa potência. Então, eu vejo o trabalho que eles fizeram, sabe? Eu fui bailarina há 20 anos, então assim, vai, faz, Uau. foca, você consegue, você passa por adversidade. A vida, eu aprendi que a gente tem que ser forte para achar o caminho da felicidade. E é assim que eu também crio minhas filhas, é assim que eu também fui criada, tá? Então, eu acho que é esse lugar, mas sempre eu tive muito autoestima. Então, eu sempre acreditei que o que eu fizesse eu ia fazer bem feito, que eu era capaz e que eu ia dar certo. E que eu ia achar os caminhos, tá? Bom, mas eu tive aí, me vi no começo, nessa vida de empreendedora social, virando um chapéu, lingerie, com uma das maiores marcas do mundo. Aí, assim, eu entrei na pandemia praticamente, né? Um empresário de marketing, moda, e saí uma empreendedora social depois de 1 ano e meio. Para as pessoas, eu acho que ali eu tive ali um julgamento, que uma parte me incomodou um pouco. Me incomodou, mas não me parou. Então, do tipo, sabe, que é aquela menina? Das Luzete, não sei o quê, entendeu? Que vendia coisa de moda, agora tá salvando vidas. Então, quem sabe, ou um estranhamento, ou um julgamento. O julgamento também, ouvi algumas coisas de algumas pessoas do setor, enfim, que ou podiam descredibilizar, ou desacreditar, ou não entender, tá? Mas, tipo assim, é muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Porque você tem um bom emocional. E porque eu também, primeiro, eu não revido, eu não ligo pra ligar pra pessoa, pra tirar a satisfação do que eu escutei. Eu não, sabe aquelas coisas assim? Nada. Eu não respondo, eu nada. Eu só vivo, eu mostro, e as atitudes e o tempo é o senhor de tudo. Que maravilhoso. Então, a gente mostrar o resultado, a transparência, a competência, a verdade, não é mesmo? Acabou. É sobre isso. Então, assim, eu tive, claro, vulnerabilidades nessa cadeira nova, de um setor novo. De ter que, talvez, para algumas pessoas, precisar o tempo me provar. Sabe? Isso foi um motor pra você? A verdade é Ou assim, nem. não, porque eu não ligo para os outros. Entendi. Realmente não... Eu não ligo para os outros. Eu já passei por algumas coisas na minha vida que me expuseram muito.
na minha família. Uhum. Tanto com uma coisa muito chata que aconteceu na vida com o meu pai, num problema dele, de negócio, que foi muito exposto e tudo, como com a morte da minha mãe, que também foi uma morte muito exposta, e que eu tive aí um percurso com ela que nos expôs em alguns momentos da vida. E eu, desde nova, já aprendi que é a gente com a nossa vida, o que os outros pensam é sobre eles. Nesse caminho, os julgamentos dos outros, o que os outros acham, falar sobre a vida do outro, isso não faz parte da minha vida. Eu cuido da minha. Que lindo ouvir isso, tá? Sabe? Então, assim, é sobre os outros todo o resto. Fácil. Não é fácil o que você tá falando. Mas eu aprendi isso nova, tá? Assim, com 18, 19 anos, eu já aprendi ali esse lugar. Mas você fala que você aprendeu isso nova ao longo da tua vida ou porque 18 anos? Você viu algum... Porque eu tinha com 18 anos ali, tanto esse problema do meu pai. Ah, entendi. Esse que foi um problema que nos expôs muito. Entendi. E aí você vai entendendo que a vida... Enfim, as aparências para os outros. Ou os comentários, e tem pessoa que se nutre das coisas que acontecem na vida dos outros, né? E que não importa. Importa o que você está fazendo da sua vida. E quem é você. Então não importa a minha mãe, o meu pai. Eu sou filha de um, sou filha de outro. Mas e a Tatiana? Se eu não fiz nada, nem que um fez, nem que o outro fez, enfim, entendeu? É esse o lugar. Então, assim, se os outros julgam ou acham... Eu tenho uma vida hoje que não é um protótipo do que as pessoas acham que é um protótipo de uma mãe casada com 2 filhas e que tem privilégios. Então, de repente, a pessoa acha que eu deveria trabalhar menos. A pessoa acha que eu não poderia ir num jantar de captação em alguns, sozinha. Como eu tenho um marido mais diurno, eu tenho um marido mais tímido, que é mais reservado. De você, qualquer pessoa é tímida e reservada. Enfim, eu faço... Só que assim, eu converso com a parede, eu falo sobre todos os assuntos. Ainda por isso que a gente se encontra sozinha em evento, né, Tati? Mas eu respeito esse lugar do outro e sou também respeitada. Então, na minha relação, tá tudo bem com a gente. Só que é fora da caixa, porque as pessoas acham que tem que ir num jantar com quem quer que seja acompanhada. Ou que seja até de uma amiga, mas acompanhada. E de repente, não. Então, viajar sozinha, deixar as filhas. Mas eu tenho outra coisa, eu busco minhas filhas todo dia na escola. É primordial para mim. Não ter motorista, eu sou a mãe turista. É uma das minhas, enfim, das minhas coisas. É um momento teu com elas. É um momento meu com elas. Eu tento não marcar reunião entre 5 e 8. Só se for, assim, um brinco com o ministro, assim. Senão eu tento não marcar. Eu sou delas, é um momento meu com elas. Mas eu me esfolo do outro lado, entendeu? Fico fazendo bate e volta. Os dias quando eu tenho que ir para outras cidades, ou fazer palestra, ou olhar outros territórios e tudo. Mas é uma relação fora da caixa. É uma vida em família, fim de semana a gente é agarrado, os 4. Mas muitas pessoas podem olhar de fora e falar, nossa, ela tem uma vida super independente, ou que isso, eu imagino isso. Não, a gente é agarrado, mas a gente tem ali os nossos momentos. Somos um casal que cada um vive bem as suas vidas e que a gente tem uma vida em comum muito boa. Mas que cada um é preenchido e nutrido, separados também, que cada um tem a sua jornada. Mas a maioria dos casamentos ou das relações não são assim, são de outro modelo. E não tem certo ou errado. Mas eu sou, então, em muitas coisas fora da caixa. Eu não parei nenhum dia de trabalhar, não tivemos licença maternidade. Empresária, sozinha, sem sócia, que licença maternidade, né? Enfim, leva a criança junto, amamenta atrás da loja, enfim. E vai se virando. E eu acho que tem uma coisa quando... Eu adoro ser fora da caixa. Eu amo que você é fora da caixa. Eu adoro. Você é fora da caixa porque você tem esse brilho no olho, Tati. Que assim, eu acho que brilho no olho... Não existe marketing que te coloque, não existe foto que te dê. Não, brilho no olho é uma coisa que vem de dentro. E quando eu te vejo, quando eu te escuto, eu te admiro ainda mais por tudo que você fala. Eu concordo na maioria das coisas, tirando aquela coisa da adoção, o resto... A pessoa que retoma, né? Eu me vejo em muitas coisas tuas, eu admiro o teu papel, eu acho que essa tua segurança abre porta para outras pessoas que te olham e falam, puta, que legal ela falar desse assunto, que legal você trazer a tua família na mesa, né? Que, assim, porque mostra uma segurança, mas principalmente acho que uma transparência, sabe, Tati? Fala, gente, isso faz parte da minha vida, só que a Tatiana é uma outra pessoa. E... Quando você falou do terceiro setor... E sabe que a gente é um todo, né, Tati? Sim. Porque as pessoas... É que a pessoa precisa te encaixar, calma. Se você é assim,
eu falo assim, a gente tem que buscar referência no nosso cérebro, né? Então, quando vê uma aparência, pá, encaixou a tua Tati, onde que eu vou encaixar? Ah, vou encaixar nessa caixinha, pá. E tudo que você fizer diferente daquilo, o cérebro ele dá bug, porque ele não tem histórico. O que você está ajudando a fazer é criar histórico na mente das pessoas para que elas no futuro possam julgar pessoas parecidas com você de uma maneira diferente. Isso é reprogramação real. Você está ajudando as pessoas a se reprogramarem os seus cérebros. Porque eu falo do terceiro setor porque eu fiz parte dele, né? Quando eu tive ONG e iniciativas que eu também gosto. Eu fui muito julgada. Teve um único lugar que eu sofri bullying na minha vida. Um único. Eu tive o privilégio de não sofrer bullying. Foi na Faculdade de Psicologia da PUC. Por quê? Porque eu era a Patricinha, a Dasluzete. Porque eu tinha acabado de sair da Daslu, nem era eu já tinha saído da Daslu, mas eu era a Patricinha, nunca mudei a forma que eu me vesti. Então, não é eu também fui julgada na faculdade como Dasluzete, se isso te conforta, amiga, amada. Me conforta muito. Eu também fui. Muito. Então, assim, só que eu fiquei chateada. Eu fiquei, pô, que sacanagem. Eu era super boa aluna. Eu falo, que injustiça eu ser julgada porque eu me visto, por como eu falo, não sei, né? Ai, não, porque a Tatiana é milionária. Nem era milionária, mas não é sobre isso, mas é como as pessoas te enxergam. Só que isso vindo de um ambiente de psicologia, onde as pessoas estavam lá para estudar a mente humana, alma do outro, né? A alma do outro, eu achava muito inconcebível. Claro. Só que é o que você falou, acho que a história, ela mostra, né? Ela vai colocando o que cada um fez. Não importa se eu estou vestida assim ou assado, se eu quero fazer o bem. E quando você vai no terceiro setor, eu brinco que às vezes, eu tô sendo obviamente generalista, mas às vezes só pode ir com margarida na cabeça. E se eu não quiser usar margarida na cabeça e sair rodada? Eu não posso querer ajudar, eu não posso estar querendo dar minha opinião, eu não posso ser uma mulher inteligente e disruptiva, me vestindo de uma maneira extravagante. Eu acho você extravagante, maravilhosa. Não é, mas você entende? Por que a gente disse que isso não combina e não pode conviver? Claro, eu não sou de repente o protótipo que você não é. Um político imaginaria que iria ajudar um Estado. Pode ser. Numa situação de catástrofe e tudo. Uma mulher branca, meia-idade, privilegiada, que cuida de uma ONG que vem ajudar, enfim, em alguma coisa específica que aquela localidade... imagina, também existe muito esse julgamento ainda, né? Da mulher em cargos de liderança, em cargos de confiança. E uma mulher fazendo que não se masculiniza, Tati. Porque assim, eu tenho trabalhado muito isso e assim, por que a mulher não pode ser essa mulher guerreira? Sem bater na mesa. Ela não precisa, ela pode estar de terno, não tenho absolutamente nada contra quem se identifica, mas ela pode estar com a camisa pink, o brinco maravilhoso, o cabelão, o sorriso que é você. Então assim, a gente não precisa matar a nossa essência para ajudar o outro ou para estar numa caixa que tipo não serve só aquilo. A gente pode ser brisa e furacão ao mesmo tempo. Não, e tem dias que eu quero estar de vestidinho de rosa e tem dias que eu quero estar de terno. Isso, e tudo bem. E tá tudo ótimo. E você não é, porque eu falo assim, nossa, você é bipolar. Às vezes as pessoas falam assim, não, Tati, você é bipolar. Respeitando a doença, tá? Mas elas te colocam no lugar de doença. Se um dia você tá de um jeito e outro dia você tá de outro. Eu falei, não sou. Mas eu não sou uma coisa só. Tem dias que você vai me ver super bem-humorado sorrindo e tem dias que eu vou querer esganar um e matar outro. Eu sou essa pessoa. Tem dias que eu tô super suave, tem dias que eu tô mais pesada que um chumbo. Por quê? Porque essas características convivem. E é aí que une as polaridades. A integralidade das pessoas não é dela ser uma coisa só. É dela poder conviver com esse outro lado dela. E as pessoas poderem conviver. Só que precisa de pessoas como você abrindo porta, falando, pessoal, eu sou a prova viva que é possível, tá? Você pode ocupar esses dois lugares. E ser tudo, né, Tati? E ser tudo. Eu sou aquela que, assim, sim, gosto de cantar no meio de uma festa, mas não por conta disso, sei lá, também ser muito séria em outro momento e muito capaz. Ter, de repente, uma imagem de um protótipo que a pessoa acha que, de repente, eu não trabalho. Ou, enfim, que tenho a vida ganha. Gente, a pessoa para trabalhar tem que ter o que? Cara de sofrida? Isso é quem não trabalha com propósito, fica a dica. Quem trabalha com propósito não tem cara de sofrido, tem brilho no olho, tem animação, às vezes tem cansaço, sim. Claro que a gente tem cansaços emocionais. Você já teve momentos de... Eu quero tratar esse último ponto, tá? Porque o nosso tempo está acabando. Mas porque eu sempre falo que não é porque você trabalha com propósito que você pode não ter um burnout, né? Eu já tive um burnout fazendo o que eu amava, mas justamente por amar tanto, fiz. E quando eu vi, de repente meu corpo fez assim, desligou.
Eu olhava pro lado, as pessoas falavam comigo, eu falava, Jesus, eu não quero falar com ninguém. De uma exaustão tão absoluta. Você já se sentiu em momentos como esse, trabalhando com coisas tão pesadas que você trabalha? Não com burnout clínico, mas com momentos Sim. que você falou, puta, Tati, foi... Não tive burnout, nada disso, mas não, acho que a verdade, assim, eu tive uma tristeza profunda, que vivi muito calada quando minha mãe faleceu, que faz 1 ano e meio. Sim, tá. Porque, veja, mas coisas muito ambíguas. Minha mãe teve depressões muito sérias por muitos anos e que eu sempre cuidei muito dela. Mas, de um outro lado, cuidando de um dos maiores movimentos que apoia a salvar vidas. Então, eu me vi também para sair daquele sofrimento que o luto é uma dor muito solitária, Sim. uma coisa de tudo. O União BR também me salvou todos os dias, sabe? Para poder estar focada naquilo. Não tive uma exaustão assim tremenda em nenhum momento. Eu durmo muito bem. Eu assim, durmo 7 horas igual uma pedra, assim que juro, se queimar eu morro queimada. Então acho que isso que me renova, de eu ter muita energia todos os dias, sabe? Enfim, mas eu tive esse lugar que não foi um burnout, mas foi uma dor, assim, que eu nunca senti tanta dor. E que o União BR conseguiu, eu trabalhar todos os dias e saber que eu ia ajudar o outro e tudo, conseguiu me salvar desse lugar e de seguir sempre. Eu tenho sempre aquela cabeça de seguir e de ser forte, de aguentar. Agora, no Rio Grande do Sul, fiquei 1 mês dormindo 2 horas por noite e tudo. Você ficou 1 mês lá? Não, 1 mês aqui trabalhando, mas dormindo 2 lá. horas por noite, assim, sei lá, 50 calls por dia, uma coisa alucinante. E aí eu precisei, assim, né, o médico me dá um pouco mais de vitamina, fui tomar um sorinho, sabe assim, pra poder ficar forte. Poder nesse momento. E aí eu também tenho uma conversa ali com Deus, eu falo, Deus, me ajuda também a ficar forte, porque eu sou um veículo e um meio para poder ajudar os outros. Então também não deixa eu desmoronar de cansaço ou de coisa, sabe? E eu faço algumas coisas para me ajudar. Então muitas vezes eu faço reunião de câmera fechada e tô fazendo massagem. Jura? Juro. Eu sou aquela que fala, abre a câmera e vai aparecer você com a faca. Não, mas de repente, não, eu não tô com um doador. Ah, tá. Eu faço uma reunião, depende de time. Tá. De câmera fechada, entendeu? Faço uma reunião de time. Faço uma reunião interna, com alguma ONG, entendeu? Ou seja, mas tô você fazendo coloca massagem. o seu autocuidado sempre na tua vida. Senão eu não consigo seguir. Perfeito. Isso é se eu importante, não tenho porque autocuidado. só de você, eu não faço massagem nunca, óbvio que tem outros tipos de autocuidado, mas você tratar isso com responsabilidade, porque senão você sucumbe, né, Tati? Não, e é muito pesado o que eu trabalho. Então eu preciso estar forte. Sim. Pra poder estar cuidando do outro, né? E preciso estar com a cabeça boa para poder também ter esse lugar estratégico, resolutivo, assertivo. Então, sim, eu me cuido. Além de ginástica todo dia, eu faço massagem 1 ou 2 vezes por semana. Se eu sinto uma emergência, enfim, eu vou, peço, faço sim. Eu me cuido. Que bom que você falou isso. Não adianta a gente achar que a gente é super mulher certo. e tudo. Aí a gente precisa ter alguns momentos. Isso é autorresponsabilidade, né, Tati? Porque senão é isso, você vai se afundar. E aí olha quantas iniciativas vão, às vezes, demorar ou ficar mais paradas porque você não vai estar lá. E eu sei o quanto me faz bem. Tem cada pessoa sabe o que faz bem pra ela, né? Claro. E você tem uma rede de apoio, né? Tenho uma rede de apoio, mas pra mim me faz muito bem algumas coisas que me relaxam fisicamente. Porque eu não fico doente quase nunca. Mas eu fico muito tensa, muito dura, sabe? Eu sei exatamente quando o meu corpo vai dando sinais e coisa. Então, a massagem é um resolutivo, assim, mas muito importante pra mim. Que bom, tá? Que bom que você tem essa lucidez, porque isso é lucidez, isso é responsabilidade, não é... Eu tenho falado muito disso. Não é futilidade, coisa... é responsabilidade. Cuidar da gente, né? Tá... tem umas perguntas que eu não fiz, óbvio, né? Porque a pessoa nem olhou o papel. Que eu falo até mudar parar também. Não, mas é porque a gente já falou de várias coisas, mas o que eu quero saber, que a gente não falou, são 2 coisinhas. Uma que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui, sobre o prêmio que você ganhou da ONU, certo? É uma homenagem, isso. Então conta, porque eu já achei bárbaro.
A verdade, no mapeamento, a gente começou no WhatsApp. E segue no WhatsApp até hoje. Tá. São quantas pessoas no WhatsApp? Tem umas 4.000, mas tem várias, tem mais de grupo 200 grupos. Não, tem tá. mais de 200 grupos. Nem dá, né? O que acontece? Não adianta a gente achar que uma coisa burocratizada e complexa, eu vou conseguir notícias do Acre, nos indígenas, sei lá, ou em lugares extremamente remotos. Sim. Então, é no WhatsApp que a gente recebe a foto de uma entrega de uma cesta básica, um recibo assinado, prestação de conta. Não adianta eu pedir, me manda um e-mail com e-transfer, com fotos em alta. Não, mas uma é verdade. apresentação de PowerPoint, entendeu? sobre a situação local. Então, o WhatsApp aproxima. E veja, a gente funcionou 1 ano e meio na pandemia no WhatsApp. A gente foi criada no WhatsApp. Então, não é uma empresa que estava em outro formato ou alguma organização e que foi para o WhatsApp depois. A gente nasceu ali. E é o maior grupo de WhatsApp e impacto social para o bem com o uso de rede social. Com o uso de rede. Então, a gente depois tem um case na Filipinas, que liga ali as 27 ilhas e tudo. Depois a gente vê eles. De impacto social para o bem. A gente é o maior case no mundo. Todo. É o maior case no mundo do WhatsApp. Que maravilha. A verdade veio por homenagem junto com o WhatsApp do uso da rede social para o bem. Uau. Merecido. E a gente segue também assim, porque não adianta, a gente precisa nesse lugar. A emergência também e a urgência não espera. Sim. E precisa de uma coisa rápida, ágil, fácil. A gente também tem que respeitar que a gente está lidando com pessoas extremamente simples, numa condição muito complexa. Então também tem que respeitar como eles podem falar e se comunicar com a gente. Sem Exato. dúvida. E Tati, mesmo já tendo estourado todos os tempos, mas é porque eu não perguntei e eu queria saber assim, eu sei que a resposta não é tão curta, mas quando aconteceu a tragédia do Sul, porque ela tá recente, né? Por isso que eu tô... E tem outras que você falou que foram mais recentes. Mas essa foi, né, uma coisa muito grande. Qual foi o seu tempo de atuação, de mobilização, sabe? Assim, porque, né, você estava lá na tua casa, recebeu a notícia. Assim, me conta, como foi? Você recebeu a notícia, Claro. O que você fez? Eu gosto de fingir que eu tô no teu corpo nesse momento, sabe? Primeiro assim, a gente recebe a notícia e vai fazer na mesma hora alguma coisa. Tá. Notícia Sempre. como? Não, por WhatsApp. Tá. Normalmente a gente nem recebe pela imprensa e Ou tudo. A gente seja, recebe já da nossa rede. Você tá o tempo todo Tudo, olhando numa o WhatsApp, piscina, você tem pode que ficar estar no olhando o tempo todo. numa piscina, enfim, num fim de semana com a família. Tá. Pode estar em qualquer lugar. Até porque muitas das tragédias de chuvas Onde você acontecem tava em no feriados, Sul, né? quando O você que recebeu? acontece? Essa notícia do Sul, a gente já estava no Sul há 10 meses. Porque a gente começou na outra tragédia de setembro. Como a gente é praticamente o primeiro a chegar no território e o último a ir embora, a gente já estava lá há 10 meses. A gente estava acabando de reconstruir as escolas e já tinha entregado as habitações. Já estava com uma rede de 25 ONGs montadas, já estava muito casada com o território. Entendi. E com muito entendimento também do setor público de lá e com a defesa civil. Então a gente já estava assim, eu diria até que a atuação ainda foi muito mais rápida ainda, porque eu já estava com o território, sabe? Ocupado. Com a cama já feita. Uhum. E a gente amplificou a nossa atuação. Então, assim, em 24 horas, 100 mil refeições, já manda tudo, mas é no mesmo minuto. A gente tem como startar as nossas ações já no mesmo dia que acontece o problema, tá? Então, mas a gente já estava lá com tudo já muito organizado. Tá. Para seguir com esse problema. E normalmente a gente recebe as notícias pelas nossas ONGs, pelos nossos atendidos, que são os que sofreram na hora. Eles já falam, já vou pedir socorro para União BR. Então é antes até de chegar uma notícia na imprensa, sabe? Entendi. E aí, por exemplo, Tati, hoje, porque vai passando as semanas, o assunto vai ficando mais frio, as pessoas vão vendo menos. Parou de chover, mas o estrago continuou, né? Vários dias chovem de novo. Essa semana choveu de novo, alagou vários lugares. Então, nesses 50 dias quase, 45, 50 dias, já choveu várias vezes e voltou para trás alguns territórios. Teve o território, por exemplo, perto de Porto Alegre, ficou alagado até o teto, tá? 29 dias, o bairro inteiro. Não acredito. Então, assim, começou a baixar a água faz 10 dias, sabe? Tá. Então... Mas o que eu quero dizer assim, e isso tudo, ainda que parasse de chover, tem uma esteira, porque o que foi destruído... Anos. Né? É uma reconstrução por exemplo, extremamente Porto Alegre, extensa. O aeroporto só vai ficar pronto... A maior tragédia... ano que vem. Quer dizer, a gente que ia muito para Porto Alegre por conta das fábricas, Sim. Agora minha sócia vai de ônibus para na cidade vizinha, e tem que fazer não sei o que lá. O funcionário para em Canoas, que é super, enfim, tem poucos voos e tudo. A verdade é uma coisa de anos, né? É a maior tragédia da nossa história. Uma das maiores tragédias do mundo colocadas. Jura por Deus, Tá? eu não sabia disso. 60% pior que o Katrina.
Exato, assim, é uma coisa assim, gigantesca. Demora muito tempo essa reconstrução. E a força da doação e tudo diminui muito também. É esse ponto que eu queria chegar. Então tem esses Como dois que a gente lados. pode ajudar? Se a União BR recebe doação recorrente, quais são os canais de doação? A gente recebe doação recorrente. A gente tem aí 3 agendas todos os dias, porque a parte assistencial segue muito forte, tá? Por quê? A gente tem aí 550 mil desalojados, João na casa da Maria. Então, o João morando na casa da Prima Maria, tem 550 mil pessoas. Uau. Fora isso, tem os abrigos públicos, que a gente ajuda na estruturação, porque as pessoas ficaram meses. Então, barracas, igual a gente usa para os Yanomamis, que não entra frio nem calor, que não entram água. Containers de lavanderias comunitárias, containers de sanitários, estruturas para ficarem meses as pessoas. Tem também essas pessoas. Então, ajuda, comida, tudo isso aquilo precisa direto. Limpeza e tal. Depois tem uma agenda, que é a agenda da reconstrução. A gente tem aí 3 frentes: habitação, escolas e saúde, que são normalmente as 3 frentes que a gente atua. Tá. E tem também como apoiar nessas 3 frentes. E a gente tem aí, enfim, para cada solução, alguma coisa específica. Então, para as escolas, a gente vai refazer as cozinhas das escolas, as crianças vulneráveis. Praticamente tem todas as refeições na escola, né? Sim. Então, precisa logo, as escolas que dá para voltar. Então, estamos voltando com essas cozinhas, são cozinhas de 50 municípios, enfim. Depois tem a frente de saúde, a gente tem carretas de saúde que ajudam as UBSs e as UPAs, que estão aí destruídas. A gente pega a linha com a mão de obra das prefeituras. A gente fez isso em São Sebastião. 15 mil atendimentos em 3 meses para acabar com a fila do SUS. A gente alinha, usa os médicos da rede pública nas nossas carretas, nos nossos containers de consultórios e manda a estrutura, entendeu? Para poder dar vazão. Porque as pessoas depois de um mês começam com problemas gástricos, de pele, todos os problemas que a água traz. Além dos problemas emocionais, claro, né? Então tem a frente de saúde e que depois vem reformas de UPAs, UBS e tudo. E a gente tem aí habitação, que eu vou contar aqui em primeira mão. Também a gente tem um projeto grande de habitação, 360. Fiquei os últimos 20 dias estudando como trazer uma solução de habitação e veja, tudo que a gente faz é um micro pedacinho da pizza, né? A gente contribui e precisa de muita habitação. Sim. Então, todas as soluções que forem para lá, ainda vai ser pouco da iniciativa privada, perto do que o território precisa. Então, a União BR faz uma partezinha e espera que muita gente faça também para colaborar com o que precisa lá, né? A gente leva para lá uma fábrica de uma casa do tipo Minha Casa Minha Vida, mas com um projeto ESG, zero resíduo, enfim, capacita mulheres de uma das maiores faculdades de lá, da UBRA, que estão no abrigo. Tá, as mulheres vão trabalhar na fábrica e a gente começa a entregar as casas a partir de agosto. Uau! Agora? Agora. Já começa com a primeira leva de casas em agosto, em lugares novos, em territórios novos, e captando aí na iniciativa privada. A habitação, de fato, é uma coisa muito importante lá, porque as pessoas, assim, é devastador. Sim. O que aconteceu lá. Então tem aí essas 3, Nossa, Tati, essas assim, 3 ou seja, frentes. Então precisa de captação, precisa de muita ajuda de captação. qualquer coisa. 1, 2, 5 reais, milhões, tudo. E aí tudo a que já é pessoa bem-vindo. entra ou no seu Instagram, ou no Instagram da União BR. Ou no site, movimentouniãobr.com.br. Tá. Tati, que orgulho gigante que eu tenho, assim. Eu já sabia do teu trabalho, mas não sabia de todas essas camadas. Isso sem perder a doçura, isso sem, assim... Que lindo ver uma mulher à frente desse movimento, sem perder as suas características femininas, obrigada. Que é muito lindo, assim. Eu fico, olha, a pessoa fica emocionada, gente. Essa sou eu, gente. Fica emocionada. Obrigada por colocar o holofote, a nossa causa, por colocar a luz. Muito lindo, acho muito lindo, assim. Mesmo obrigada, assim, que linda. você não perca isso, que você siga abrindo portas com o seu jeito, porque isso vai fazer com que outras pessoas também possam ser elas, independente de onde elas estão atuando. Achem a sua verdade, sabe? acham que elas gostam, que elas isso. são e não deixam ninguém do entorno tolir aquilo que é importante para elas, né? Eu acho que isso é o mais importante para as mulheres, principalmente. Que ninguém do seu entorno deixe você mudar o que você é, o jeito que você sente, como que você quer se mostrar para o mundo. O mundo vai se acostumar com a pessoa que você se tornou. Só tem que ter um pouquinho de paciência. E as pessoas do seu entorno vão gostar de você do jeito que você é. É isso. Né?
Eu falo, isso é uma das minhas maiores bênçãos, que o meu entorno gosta de mim e me respeita como eu sou. Você ensinou o seu entorno a gostar de você. O mesmo entorno que gosta, certamente teve outras pessoas O marido que já falaram, conheceu assim, né? Então assim, eu falo, não veio, não veio uma coisa enganosa. Isso não podemos negar. Não pode devolução, porque eu mudei no meio do caminho. Eu quero fazer, gente, a última pergunta, eu já tô na 10ª pergunta. Daqui a pouco eu sou expulsa aqui do estúdio. Eu emocionei também. A gente se emociona, gente. É muito lindo isso. Eu me emociono todos os dias, Tati. Porque eu recebo mensagens, carinho e agradecimentos e fotos todos os dias e que me nutrem pra seguir. É isso. Porque acalmar alguns corações, sabe? Não tem preço, é uma coisa. Eu tô aqui na última pergunta. Tá. Que essa que eu não queria deixar de perguntar. Para as pessoas que estão inspiradas na tua jornada, né? Tem muitos pequenos empreendedores que escutam aqui o Empreendedora no Divã. E querem começar sua própria iniciativa social. Que conselhos você daria? E se existem lições específicas que você aprendeu ao longo do caminho que você considera vitais para o sucesso do empreendedorismo social? Eu acho, veja, tudo para o empreendedorismo social. Se tem amor e se tem verdade, eu acho que você consegue fazer. Porque o que vem de dentro, o que é real, o que constrói, o que transforma, é o amor. Uhum. Então, se a pessoa acha o que ela gostaria de fazer, não importa o tamanho do impacto, não importa quantas vidas ela transforma, mas se tem amor, se tem verdade, se tem cuidado nessa entrega. Porque tem que sempre olhar que são vidas. Sim. Né? E eu acho que dá tudo certo. E se tem uma rede, se tem ajuda também, né, Tati? Eu falo porque assim... Mas eu acho também que tem lugares que você também pode se unir com o outro. Porque uma das forças do União BR, das nossas maiores forças, é porque a gente coloca o holofote em quem já faz um trabalho lindo. Tem muita gente que faz trabalho maravilhoso. Então, desde o começo... Não queria que fosse uma causa da Tatiana. Queria que fosse uma causa de muitos. Queria que fosse ajudar muitos, uma força de muitos. Então, acho que isso faz toda a diferença. Você se unir, uma coisa menos egóica e mais sobre um todo. Isso é importante, porque acho que tem muita gente que às vezes abre uma ONG e se frustra. Por isso que, assim, realmente é uma dica prática para empreendedor. Porque a gente se frustra. Eu abri e não consegui manter. Eu abri e não consegui não sei o que lá. Não é uma coisa... eu acho que o propósito ele é fundamental. Mas no dia a dia tocar uma ONG não é uma coisa simples, né? Tô falando agora de ONGs mesmo. Mas aí como estrutura de ONG não é como um negócio. É como abrir um negócio. Também não é simples, né? Você é disposta a abrir um negócio novo, vou começar a fazer camisetas, bordar camisetas e vender. Nunca é simples. A ONG tem os mesmos desafios que tem os desafios de uma empresa. Ou seja, se você não tem uma cabeça minimamente empreendedora, isso é uma coisa importante, porque você falou em várias vezes, eu tenho a visão de fora, eu tenho a visão do todo. Isso é muito do empreendedor. E eu acho que não é todo mundo que é para ser empreendedor. Da mesma maneira, às vezes você pode ter um sonho muito vivo, mas se você não tem essa visão empreendedora... Mas a pessoa não precisa ser a fundadora da ONG aprender. Ela pode ir trabalhar numa ONG. Ela pode fazer então, um pedaço de alguma coisa do que a ONG precisa. Tá, aqui a gente distingue. Se você tem essa visão mais empreendedora, você pode até fundar a sua própria ONG. Agora, se você não tem, ajude uma outra ONG. Vai ter os desafios igualzinho uma empresária. De fechar conta, das estratégias, de captação, de dificuldade no recurso, de imposto, de tudo. Sim. Porque uma associação é também um negócio. Mas é um negócio sem lucros. Perfeito, tá. Então, assim, vai precisar, de fato, ter um emocional. Enfim, vai ter uma pancada, vai ter desafio, vai ter tudo. Isso eu falo, gente, empreendedor precisa ter emocional, tá? Se não tiver, trabalha pros outros, felizão. Porque se não tem emocional para conseguir aguentar impacto, porque é impacto, gente. É responsabilidade todo dia. Sim. Ser empreendedora social é responsabilidade todo dia. Quando as pessoas perguntam, eu falo, eu durmo com problemas e desafios igualzinho de pessoas de uma empresa. Sim. Né? Como entregar milhões de refeições? Vai de helicóptero, vai disso, vai daquilo, no dia chove, aí muda o percurso, muda a rota. Enfim, são desafios diários. Então, precisa ter um emocional forte que a pessoa opte por esse caminho. Total. Eu acho igual você, que não é para todos mesmo também.
Não, porque é importante falar, porque às vezes eu acho que o terceiro setor a pessoa é muito romântica e aí eu falo, gente, não é só romantismo, né? Porque senão você também, às vezes você pode ajudar muito mais na tua esfera de influência ou ajudando com as tuas habilidades, uma organização que já está de pé. Total. Do que você brotar. Vou dar um exemplo, com a pessoa faz ótimas fotos. Uhum. É fotógrafa e gosta muito de coisas de ONGs. Se põe o seu trabalho ao dispor de uma ONG, de uma causa que ela acredite. Isso. É idoso, é criança, vai até uma ONG e fale, olha, vocês precisam do meu trabalho? 2 vezes por mês eu vou trabalhar o dia inteiro pro bono. É isso. O outro é muito bom de tecnologia, então eu posso ajudar vocês a fazer o Instagram de vocês? Enfim, entendeu? Perfeito. Seja voluntário e une, então, as suas habilidades para alguma coisa e aí você vai estar fazendo bem, contribuindo para aquilo. Sim. Enfim, de alguma maneira, porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo precisa de várias esferas. Né? Eu vou puxando ali o trabalho pro bono e um monte de gente que me ajuda pra gente poder ter esses resultados lindos. Sim. E faça o que você sabe fazer de melhor. Maravilhoso. E aí você tem menos angústias, ansiedades e tudo, mas também tá fazendo bem. Perfeito, Tati. Olha, Obrigada por tudo. eu te Amei. agradeço. Amor, obrigada. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada por você existir. Eu já te falei isso milhões de vezes, mas linda. você é necessária. Real, Imagina. mesmo. Você, Vou te assim, é um dar- exemplo, uma inspiração, juro. Não, E eu não. amo que a gente também tem o mesmo nome. E que a gente começou a nossa carreira juntas. Exato. Mas, assim, eu acho que o que você faz para mulheres e como você, assim, mostra um lado e que tem essa facilidade, essa sua potência mesmo que eu falei aqui, né, eu não sei fazer o que você faz com maestria de cutucar as pessoas naquele lugar, de fazer reflexões tão incríveis e de mostrar para as mulheres o quanto elas são capazes, o quanto de fato dá para ser tudo e ser feliz nesse lugar. Então, que você faz isso com tanta maestria, sabe? Que você siga brilhando muito. Porque, assim, juro, é um trabalho muito maravilhoso. Vou até cancelar a terapia dessa semana, gente. Pode Tô cancelar. absolutamente terapeutizada. Pode cancelar. Obrigada, porque, obrigada. assim, você achou o seu lugar no mundo. E você é o teu, amor. Sim. Tenho dúvida Obrigada. disso. Amei. Pisei na caneta. Amei, adorei, viu? Obrigada, amei. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Quebrei a caneta, gente. Calma. Calma. Tu tá emocionada? Já que você filmou tudo isso?